Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje será função inversa. Eu coloquei aqui três relações de A em B e inicialmente vamos julgar se elas são ou não funções. Lembrando que para ser uma função basta que a gente olhe para o conjunto de partida. O que é que deve acontecer? Todos os elementos precisam se relacionar e cada um só pode se relacionar uma vez. Então vamos analisar aqui, ó. No exemplo 1, todos se relacionam e cada um só se relaciona uma vez, isso é uma função. Todos se relacionam no exemplo 2 e cada um só se relaciona uma vez, isso também é função. E todos se relacionam e apenas uma vez, isso também é uma função. Bem, agora vamos classificar com relação a ser injetora, sobrejetora ou objetora. Bem, para ela ser injetora, elementos diferentes no domínio têm que ter imagens diferentes. Então observe que esses elementos que são diferentes no domínio têm imagens diferentes, o que faz com que isso daqui seja uma função FC cedilha, função injetora. Bem, vamos analisar agora o exemplo 2. O exemplo 2 não é uma função injetora porque elementos diferentes no domínio estão tendo a mesma imagem, então não é injetora. E no exemplo 3, elementos diferentes no domínio têm imagens diferentes, então isso daqui também vai ser uma função injetora. Então, função injetora apenas no exemplo 1 e no exemplo 3. Bem, com relação a ser sobrejetora, uma função é sobrejetora quando a sua imagem é igual ao contradomínio. Lembrando que o contradomínio é todo o conjunto de chegada e a imagem é o conjunto formado pelos elementos que recebem as setas. Então observe que no exemplo 1 a função não é sobrejetora, porque o contradomínio, que é o todo o conjunto B, não é exatamente igual à imagem, que é 1 e 2. Então essa função ela vai ser apenas uma função injetora. Bem, no exemplo 2 a função é sobrejetora, porque o contradomínio, que é B, coincide com a imagem também, que é B. Então nesse caso ela vai ser uma função apenas sobrejetora. E no último caso, a função também vai ser sobrejetora. Observe que o conjunto B, que é o conjunto de chegada, é exatamente igual à imagem. Então essa função também é sobrejetora. Como ela já era injetora, e agora sabendo que ela é sobrejetora, a gente pode dizer que ela é uma função bijetora. Ok? Bem, agora vamos discutir com relação à inversa. Bem, se uma função f está definida de A para B, a sua função inversa deve estar definida de B para A. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as setas do conjunto B voltarem e verificar se é ou não função. Se ao voltar as setas continuar sendo função, aquela função que está sendo formada é a inversa. Caso contrário, a gente vai dizer que não tem função inversa. Então observe, se o 3 voltar a seta para o 1 e o 4 voltar a seta para o 2, o conjunto de partida, que é B, continua sendo função, e essa função a gente vai chamar de função inversa. Denotaremos por f menos 1. Já no exemplo 2, se as setas voltarem, observe que não será função, porque o elemento 3 vai estar se relacionando duas vezes, então no exemplo 2 ele não tem inversa. Tá? E no exemplo 1, observe que se as setas voltarem, também não é função, porque o elemento 3, considerando que esse é o conjunto de partida, ele não se relaciona com ninguém. Logo, a volta não é função e não tem função inversa. Então, diante dessas três situações, a gente pode concluir que só temos a função inversa se ela for uma função bijetora. Então, vamos colocar da seguinte maneira. Ó. Se f, que está definida de A em B, for bijetora, então f menos 1 de B em A será sua inversa. Então, nós só teremos inversa se a função for bijetora. E vamos aqui agora algumas observações. Primeira observação. f menos 1
elevado a menos 1. O que significa isso? É a inversa da inversa. O que é que vai acontecer se eu fizer a inversa duas vezes? Vai continuar dando a mesma função. Ok? Então, fez a inversa e depois fez de novo, então essa é a própria função. Bem, outra coisa interessante é que o domínio da função normal, observe o domínio da função f, que é o conjunto A, para a inversa é exatamente a imagem. Então, o que é domínio para a função f, para a inversa é exatamente a imagem. Então, o domínio de f é a imagem na inversa. E a imagem em f, a imagem em f é exatamente o conjunto B, é exatamente o domínio da inversa, tá? Então, a imagem de f é o domínio da inversa. Essa é a segunda observação. A terceira observação é bem interessante. Observe aqui, ó, que se eu digo que 1,3, nesse exemplo aqui, né, 1,3, o par ordenado 1,3 pertence a f, então eu posso dizer que 3,1 pertence à inversa. 3,1 pertence à inversa. Observe que o que era x para um passou a ser y para o outro. O que era y para um passou a ser x para o outro. Quando dois pares ordenados têm essa propriedade, a gente diz que esses pares são simétricos em relação à primeira bissetriz. Bem, vamos lembrar. O par ordenado 1, 3 está aqui. 1, 3. Esse é o par ordenado. E o par ordenado 3, 1 está aqui. 3, 1. Bem, a primeira bissetriz, ela é uma reta que corta os quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro. Então vamos aqui traçar, ó. Bem, observe que eles são simétricos em relação à primeira bissetriz, ou seja, eles guardam a mesma distância, estão alinhados. Lembrando que a equação da primeira bissetriz é a equação do tipo y igual a x. Então o que é que a gente pode confirmar? A gente pode dizer que toda vez que você tem uma função e a sua inversa, os pares ordenados dessa função serão simétricos em relação à primeira bissetriz, tá? Então vamos colocar aqui, ó, se botar f, os gráficos de f e f-1 serão simétricos em relação à primeira bissetriz. Ok? Bem, essa é a terceira observação. A quarta observação é o seguinte, ó. Existe uma propriedade interessante que envolve a inversa, só que antes da gente comentar ela, eu vou abrir aqui uma atenção para a gente calcular a inversa. Então vamos chamar isso aqui de determinação tá? Da inversa. Bem, como é que funciona? Imagine que eu peça para a gente que na questão apareça lá encontre a inversa da função. Aí vamos supor que a função seja f de x é igual a 2x menos 1, tá? Bem, para você calcular essa inversa, você tem que fazer duas coisas, são duas etapas. A primeira etapa é trocar, vou botar assim, ó, troca-se x por y. E claro, y por x também, tá? E a segunda parte é isola-se o valor do y. Então vamos proceder. Lembrando que f de x é igual a y, tá? Vamos aqui, ó, deixar registrado. F de x é igual a y.
Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro passo, onde tem y, eu vou botar x, tá? E onde tem o x, eu vou colocar y. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é isolar o y. Vamos passar o menos 1 para cá, ficaria x mais 1 é igual a 2y. Agora esse 2 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, y vai ser igual a x mais 1 sobre 2. Detalhe importante, esse y que nós acabamos de encontrar é exatamente a inversa da função, ou seja, você pode trocar, onde tem y você vai botar f menos 1 de x é igual a x mais 1 sobre 2. Então toda vez que você tiver uma função e quiser a inversa, basta você realizar essas duas passagens, trocar o x por y e o y por x e isolar o valor do y como a gente fez, tá? Bem, eu disse para vocês que tinha uma quarta observação e que essa quarta observação dependia dessa ideia aqui, ó, dessa atenção. Então vamos discutir ela agora. Então vamos lá. 4. Bem, vamos realizar aqui o seguinte. Quem seria f menos 1? Isso mesmo, a ideia de função composta. A gente pode reescrever isso dessa maneira aqui, ó. f menos 1 de x. E para que a gente encontre essa função, basta que a gente pegue o que está aqui dentro, que no caso é a inversa, e substitua na função f. Vamos considerar essa função f de x e a sua inversa. Então, de acordo com o que está escrito ali, eu vou pegar essa função e vou colocar dentro da função f. Vai ficar da seguinte maneira, ó. 2 vezes, no lugar da inversa, eu vou colocar x mais 1 sobre 2 menos 1. Observe que quando a gente faz essa substituição, o 2 que está multiplicando em cima simplifica com 2 embaixo. Acaba ficando x mais 1 menos 1, ou seja, o mais 1 de cima e o menos 1 pode simplificar. E a gente obtém como resultado o x. Ou seja, quando eu faço essa composta de f com sua inversa, eu encontro o valor de x. Agora, e se nós fizermos no sentido contrário? Ou seja, f menos 1, f de x. É também uma composta. Vamos reescrever. Ficaria f menos 1, f de x. O que é que a gente tem que fazer agora para encontrar essa composta? A gente vai pegar a função f e vai substituir na função inversa. Ficaria assim, ó, eu vou pegar essa estrutura e vou substituir no lugar do x. Ficaria 2x menos 1 mais 1 sobre 2. Então, no lugar desse x, eu tirei e coloquei a função f. Observe que eu posso simplificar o menos 1 com o 1. E aí vai ficar 2x sobre 2, simplifico o 2 com o 2, e esse resultado vai dar o x. Então observe que não importa se a ordem que você faz essa composição de f com a inversa, o resultado vai dar sempre x, que a gente chama de função identidade. Ó, função identidade. Então a função é identidade quando o resultado é apenas o x, tá? É apenas o x. Então vamos escrever a propriedade aqui. A propriedade é f menos 1 de x é igual a f menos 1 composta com f. Isso é exatamente o valor do x, que é a função identidade. Tá certo? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.